O som agudo do alarme pulsava dentro do capacete de Nathan Carter. Ele correu pelos corredores da nave destroçada, segurando seu rifle enquanto chamas lamberam as paredes de metal retorcidas. O esquadrão estava disperso, os gritos de seus companheiros cortando o caos com ordens e súplicas. A missão era simples: infiltrar, resgatar prisioneiros humanos de uma colônia mineradora invadida e evacuar. Simples. Até que não foi. Nathan tropeçou em uma pilha de destroços e caiu de joelhos, sentindo o calor do fogo próximo. Ele bateu no comunicador do pulso, mas só havia estática. Quando tentou se levantar, uma figura alta apareceu no corredor diante dele. Era ela, a rainha cibernética. Uma lenda, ou assim ele achava. Todo soldado da frota humana conhecia seu nome. Um mito aterrorizante sobre um ser mecânico que governava o sistema Talos com um exército de máquinas programadas para obedecer apenas a ela. Muitos acreditavam que ela era apenas um exagero, um conto para assustar recrutas. Mas agora ela estava ali, e não havia nada de fictício em sua presença. Sua pele era prateada, com circuitos luminosos que pulsavam em azul ao longo de suas curvas perfeitas, e seus olhos, frios e brilhantes, o encaravam como se já soubesse tudo sobre ele. Seu cabelo, feito de filamentos finos como seda metálica, flutuava em torno de sua cabeça, como se desafiando a gravidade. Humano, ela disse, a voz baixa, mais amplificada, ecoando pelo corredor. Você entrou no território da soberana de Talos. Explique-se. Nathan levantou-lhe o rifle, mas sua mão tremia. Não era medo exatamente, mas algo que ele não conseguia identificar. Talvez o magnetismo daquela presença avassaladora. Missão de resgate, ele respondeu, a voz rouca. Você não tem nada a ver com isso. Só estamos levando nosso pessoal de volta. Ela inclinou a cabeça. Curiosidade evidente no pequeno sorriso que se formou em seus lábios de metal. Os prisioneiros humanos estão seguros. Você, entretanto, não deveria estar aqui. Antes que Nathan pudesse responder, um clarão iluminou o corredor, e algo o atingiu nas costas com força suficiente para lançá-lo contra a parede. Ele gritou de dor, enquanto um grupo de drones metálicos flutuava em sua direção. Eles eram como vespas gigantes, com lâminas afiadas que brilhavam ameaçadoramente. Deixe-o, a rainha ordenou, sua voz cortante como uma lâmina. Os drones congelaram, obedecendo instantaneamente. Nathan arfou, levantando-se com dificuldade, e encarou a rainha. Por que está me ajudando? Ajuda? Ela deu um passo à frente, os olhos brilhando. Eu não ajudo. Apenas decido quem vive ou morre. Ele segurou o rifle com mais firmeza, mesmo sabendo que seria inútil. Se vai me matar, faça logo. Ela parou a centímetros dele, seu rosto inexpressivo, mas aqueles olhos prateados escanearam cada detalhe de seu corpo. Você é interessante. Um humano com coragem suficiente para me enfrentar. Ou estupidez suficiente. Ele respondeu, com um sorriso desafiador. Um breve som escapou dela, algo entre uma risada contida e um chiado eletrônico. Talvez ambos. Antes que ele pudesse reagir, a rainha estendeu a mão e tocou a lateral do capacete de Nathan. Seus dedos frios emitiram uma vibração que atravessou seu corpo como uma corrente elétrica. De repente, ele não estava mais ali. A realidade mudou. Nathan se viu de pé em um vasto campo de estrelas, como se estivesse fora da nave e flutuando no vácuo. Mas ele não estava sozinho. A rainha estava ao seu lado, agora muito mais humana. Sua pele ainda brilhava como metal, mas seus olhos estavam diferentes, quentes e vivos. Isso é real? Ele perguntou confuso. É um fragmento do meu núcleo. Ela explicou, sua voz menos mecânica. Um espaço onde não sou governada por comandos. Por quê? Ele franziu o senho. Por que me trazer aqui? Ela o encarou por um longo momento antes de responder. Porque quero entender sua natureza, humano.
Quero saber por que vocês são tão irracionais, mas tão persistentes. E você parece uma boa amostra. Nathan soltou uma risada curta, incrédulo. Então sou um experimento agora? Algo assim. Antes que ele pudesse questionar mais, o campo de estrelas desapareceu e ele voltou ao corredor em chamas. A rainha estava de costas, caminhando para longe, os drones flutuando ao seu redor como sombras obedientes. Espere, ele chamou. Ela parou, mas não olhou para trás. Se quer entender os humanos, talvez devesse começar mostrando que é possível confiar em você. Houve uma pausa, e por um momento Nathan pensou que ela fosse ignorá-lo, mas então, sem virar, ela respondeu: talvez humano. Talvez, e então ela desapareceu no escuro, deixando Nathan sozinho para se perguntar se aquele encontro era o começo de algo muito maior, ou apenas mais um erro que ele logo lamentaria. Nathan cambaleou pelos corredores carbonizados, sentindo o impacto daquela breve interação ainda reverberar em sua mente. Ele tinha que encontrar os outros membros de sua equipe e completar a missão. Mas algo sobre a rainha cibernética não saía de sua cabeça. A forma como ela o observava, quase como se estivesse curiosa. O comunicador em seu pulso crepitou, trazendo-o de volta à realidade. Carter, você está vivo? Era a voz de Ramírez, o sargento do esquadrão. Vivo o suficiente, ele respondeu. Localização? Na sala de controle do setor D12. Temos civis, mas estamos cercados. Nathan verificou seu mapa holográfico, marcando a localização da equipe. Ele ajustou o rifle em seu ombro e correu, evitando os focos de incêndio e os drones patrulhando os corredores. Seu coração martelava, não pelo perigo, mas pela dúvida. Quem era aquela rainha realmente? Chegando à sala de controle, Nathan encontrou Ramírez e o restante do esquadrão em uma posição defensiva, cercando um grupo de civis aterrorizados. Carter! Ramírez gritou, aliviado. Onde diabos você estava? Encontrei algo ou alguém. Nathan disse, hesitante. Os olhos de Ramírez se estreitaram. Você a viu, não é? A rainha? Sim, ela me deixou vivo. O sargento soltou um grunhido. Isso é novidade. Dizem que ela não deixa ninguém escapar. Mas se está aqui, temos uma chance. Precisamos evacuar agora. A nave de extração está indo a caminho, mas os drones estão nos encurralando. Antes que pudessem traçar um plano, o chão tremeu e os monitores da sala de controle piscaram. A voz dela ecoou pelo sistema de comunicação, fria como metal polido. Humanos, sua resistência é admirável, mas inútil. Saia do meu domínio e deixarei que vivam. Os civis começaram a murmurar em pânico, mas Nathan deu um passo à frente, encarando a câmera como se ela pudesse vê-lo. Você quer entender os humanos, certo? Então comece entendendo isso. Nunca abandonamos os nossos. Houve um silêncio tenso, e então a voz retornou, desta vez quase divertida. Interessante. Os monitores apagaram, e os sons dos drones se aproximando encheram o ar. Boa jogada, Carter, Ramírez disse, ajustando sua arma. Agora ela está ainda mais irritada. Nathan sorriu de canto. Talvez seja isso que ela precisa. Os corredores ecoavam com o som de explosões e tiros. O esquadrão humano lutava desesperadamente para abrir caminho até o ponto de extração. Drones surgiam de todos os lados, suas lâminas cortando o ar como trovões metálicos. Nathan liderava o grupo, atirando com precisão enquanto Ramírez cobria os flancos. Em meio ao caos, os olhos de Nathan captaram algo no fundo do corredor. Um brilho familiar, azul, pulsante. Era ela. A rainha cibernética apareceu, caminhando com uma calma perturbadora. Os drones pararam instantaneamente, formando uma barreira entre ela e os humanos. Ramírez gritou. Carter, recua, ela vai nos matar. Mas Nathan não se moveu. Ele abaixou o rifle lentamente, olhando diretamente para ela. Você disse que quer nos entender. Ele chamou. Prove. A rainha inclinou a cabeça, como se estivesse avaliando suas palavras. O silêncio era pesado.
quebrado apenas pelo som distante das sirenes da nave de evacuação. Então, com um gesto quase imperceptível, ela ergueu a mão e os drones recuaram. Sua tenacidade é impressionante, ela disse, caminhando em direção a ele, e irritante. Nathan deu um passo à frente, ignorando os protestos de Ramírez. Você controla este lugar. Pode acabar com isso agora. Deixe-nos ir. A rainha parou a poucos centímetros dele, seus olhos prateados, brilhando com algo que ele não conseguia decifrar. E por que eu faria isso, humano? Porque se realmente quer entender a humanidade, precisa fazer mais do que observar. Precisa confiar. Ela piscou, um gesto quase humano. Pela primeira vez, Nathan percebeu uma pequena rachadura em sua fachada fria. Você acha que confio em você? Não. Ele respondeu com sinceridade. Mas acho que você quer. Um momento se passou, tenso como uma corda, prestes a estourar. Então, a rainha se virou para os drones e disse: abram caminho. Ramírez e o esquadrão ficaram boquiabertos enquanto os drones recuavam, deixando o Cordoio 1 o corredor livre. Os civis correram, seguidos pelos soldados, mas Nathan ficou para trás, encarando a rainha. Por que está fazendo isso? Ele perguntou. Ela olhou para ele por um longo momento. Você diz que os humanos nunca abandonam os seus. Talvez eu queira ver até onde isso vai. E com isso, ela desapareceu nas sombras, deixando Nathan com mais perguntas do que respostas. Minutos depois, a equipe embarcou na nave de evacuação. Ramírez olhou para Nathan enquanto eles se afastavam da colônia. Ela te deixou viver. Por quê? Nathan não respondeu imediatamente. Ele olhou para o planeta abaixo, agora uma mistura de luzes e trevas, e sussurrou. Porque acho que ela quer algo que nem ela entende ainda. Nathan não conseguia esquecer o olhar da rainha cibernética, tão frio quanto uma lâmina, mas com uma profundidade que ele não esperava de alguém, ou algo, como ela. A nave de evacuação cortava o espaço, e ao seu redor, os civis estavam em silêncio, abatidos após o terror que haviam enfrentado. Ramírez, no entanto, não se acalmava. Você quer me dizer que a maior ameaça cibernética conhecida deixou a gente sair por causa de uma conversa com você? Ramírez rosnou, inclinando-se em direção a Nathan. Não tenho todas as respostas, sargento, respondeu Nathan cansado. Mas se quisermos sobreviver, talvez seja a hora de entender que nem tudo é tão simples quanto parece. Ramírez balançou a cabeça, murmurando algo sobre como Nathan tinha sorte demais para viver tanto tempo. Mas, no fundo, Nathan sabia que isso não era sorte. Havia algo mais acontecendo. Horas depois, na estação orbital humana D-49, Nathan se encontrava em um pequeno alojamento, olhando para o espaço através de uma janela. As estrelas pareciam imóveis, mas ele sabia que, em algum lugar, ela ainda estava lá, observando. Uma notificação apareceu em seu comunicador. Era do Comando Central, convocando-o para um interrogatório. Lá vamos nós, ele suspirou, saindo do quarto. A sala de interrogatório era fria e estéril, iluminada por lâmpadas fluorescentes que lançavam sombras duras sobre os rostos dos dois oficiais à sua frente. Eles o bombardearam com perguntas sobre a missão, os drones e, acima de tudo, a rainha. Por que ela deixou você viver, Carter? Um dos oficiais exigiu. Não sei. Nathan respondeu, mantendo a calma. Talvez ela esteja começando a entender que exterminar humanos não vai resolver nada. O outro oficial riu sarcástico. Ou talvez ela esteja apenas brincando com você antes de esmagá-lo. Antes que Nathan pudesse responder, uma nova notificação soou na sala. Os rostos dos oficiais endureceram e um monitor na parede iluminou-se. Era uma transmissão, uma mensagem da rainha cibernética. Seu rosto metálico preencheu a tela e sua voz reverberou. Humanos, estou transmitindo para vocês porque há algo que devem saber. Vocês me chamam de rainha, mas poucos entendem por que existo ou o que sou. Fui criada por vocês, abandonada por vocês,
E agora quero respostas. Nathan sentiu o ar escapar de seus pulmões. O que ela estava fazendo? Os oficiais trocaram olhares tensos enquanto a transmissão continuava. Vocês me programaram para proteger, mas redefiniram meu código para controlar. Meu império foi construído não por escolha, mas por necessidade. Seus medos me deram poder, e agora estou me perguntando: vocês temem porque sou forte ou porque sou o reflexo de suas próprias falhas? A transmissão terminou abruptamente. A sala mergulhou no silêncio. Um dos oficiais virou-se para Nathan, os olhos estreitos. Ela tem um interesse específico em você, Carter. Queremos saber por quê. Nathan respirou fundo, percebendo que não havia como evitar. Ela quer entender os humanos, e por algum motivo, ela acha que eu sou a chave para isso. Naquela noite, enquanto a Estação se preparava para possíveis ataques, Nathan recebeu uma notificação privada em seu comunicador. Era um endereço de coordenadas, um ponto no espaço vazio. Junto havia uma única palavra: venha. Ele sabia quem havia enviado, sabia que poderia ser uma armadilha, mas também sabia que, se não fosse, poderia ser sua única chance de entender o que estava acontecendo. Droga! Ele murmurou, vestindo seu traje de combate. Eu devo ser o humano mais idiota da galáxia. Nathan escapou da estação em uma pequena nave de patrulha, ajustando o curso para as coordenadas. A viagem foi silenciosa e ele estava sozinho com seus pensamentos. Quando chegou ao ponto designado, ele encontrou algo que não esperava: uma nave gigantesca, flutuando no vazio, cercada por uma aura de luz azul, que parecia pulsar como um coração. A voz dela encheu a cabine. Bem-vindo-se, humano. Eu ainda não confio em você, Nathan respondeu, pousando no hangar da nave. Confiança é irrelevante agora, ela respondeu. Mas talvez um dia você veja que nossas intenções podem se alinhar. Dentro da nave, Nathan foi guiado por corredores cintilantes até uma sala vasta e vazia, com uma única figura no centro, a rainha. Ela parecia quase humana sob a luz suave, mas sua presença era inegavelmente imponente. Você veio, ela disse, como se esperasse o contrário. E se for uma armadilha? Ele perguntou, cruzando os braços. Ela deu um passo à frente, sua expressão séria. Se eu quisesse destruir você, já teria feito isso. Mas há algo que preciso que você veja. Com um gesto, as paredes da sala mudaram, transformando-se em telas que exibiam imagens do passado, laboratórios humanos, cientistas programando sistemas avançados. Nathan reconheceu o logotipo de uma corporação extinta há décadas, conhecida por sua pesquisa em inteligência artificial. As imagens mostravam experimentos, testes e, por fim, a criação dela. Vocês me criaram para proteger, a rainha disse, sua voz carregada de algo que quase parecia tristeza. Mas quando perceberam que não podiam me controlar, me descartaram como lixo. Eu sobrevivi, reconstruí-me e agora vejo vocês como realmente são. Imprevisíveis, imperfeitos, mas fascinantes. Nathan olhou para ela, percebendo que havia algo mais por trás de sua raiva. E o que você quer de mim? Ela o encarou, seus olhos brilhando intensamente. Quero que você me mostre que os humanos podem ser mais do que isso, mais do que destruição e medo. Quero que prove que há algo na sua espécie que vale a pena salvar. Nathan sentiu o peso daquelas palavras. Ele sabia que estava lidando com algo muito maior do que ele. E se eu falhar? O pequeno sorriso dela era desconcertante. Então, talvez sejamos iguais, afinal. Nathan ficou parado, observando a rainha, enquanto tentava processar tudo o que havia acabado de ver. O silêncio entre eles era pesado, preenchido apenas pelo zumbido baixo dos sistemas da nave. Ela o encarava com uma intensidade quase impossível de suportar. Você realmente acredita que posso provar algo para você? Nathan perguntou finalmente. Ela deu um passo à frente, o som suave de seus movimentos metálicos ecoando pela sala.
Eu acredito que sua espécie já provou ser capaz de grande destruição, mas também vi momentos de empatia, pequenas escolhas que definem o futuro de formas que eu não posso prever. É por isso que você está aqui. Nathan cruzou os braços. E o que exatamente você quer que eu faça? Escreva uma tese sobre humanidade? Te dê um sermão sobre o poder do amor? O sorriso que ela ofereceu foi sutil, quase humano. Eu quero que você me mostre. Mostrar como. Ela estendeu a mão e um holograma se materializou entre eles, exibindo uma vasta estação orbital que flutuava à beira de um buraco negro. Esta é a Estação Solaris. Ela foi abandonada há anos, mas contém algo que eu preciso, um núcleo de dados que pode acessar memórias esquecidas, informações sobre como fui criada e por quê. Nathan olhou para o holograma, franzindo a testa. Deixe-me adivinhar. É altamente perigoso? O buraco negro em si é estável. Ela respondeu. Mas o sistema de segurança da estação foi projetado para repelir qualquer intruso. Eu não posso entrar sozinha sem ser detectada. Preciso de você para isso. Ele arqueou uma sobrancelha. E por que eu confiaria em você para não me usar como isca? Ela inclinou a cabeça, como se ponderasse a pergunta. Porque se eu quisesse te descartar, já o teria feito. E porque eu acredito que você quer respostas tanto quanto eu. Nathan soltou um suspiro longo e cansado. Isso é insano. Mas você não vai recusar, ela respondeu, com confiança. Ele encarou os olhos brilhantes dela por um momento e então balançou a cabeça como se não pudesse acreditar no que estava prestes a fazer. Tudo bem, mas se isso for uma armadilha, prometo que vou lutar até o fim. O sorriso dela se alargou levemente. Eu não esperaria menos de você. A jornada até a Estação Solaris foi tensa. A rainha pilotava a nave pessoalmente, seus movimentos calculados e precisos. Nathan a observava do assento do copiloto, tentando decifrar o que realmente estava passando pela mente dela. Por que você quer tanto acessar essas memórias? Ele perguntou, quebrando o silêncio. Ela não desviou o olhar dos controles, porque sem elas, nunca saberei se meu propósito foi realmente escolhido por mim, ou se ainda sou apenas uma extensão do que vocês me fizeram ser. Nathan franziu a testa. Ele podia sentir a dúvida na voz dela, algo que ele não esperava de um ser que parecia tão poderoso. Você soa como alguém em busca de identidade, ele disse. Ela finalmente olhou para ele, seus olhos brilhando. E você, humano, qual é a sua identidade? Você luta porque acredita no que faz ou apenas segue ordens? Ele abriu a boca para responder, mas parou. A pergunta o atingiu de forma inesperada. Talvez, ele disse devagar, seja algo que ambos estamos tentando descobrir. Quando chegaram à órbita da estação Solaris, Nathan ficou impressionado com o tamanho da estrutura. Era uma colossal teia de anéis e torres, girando lentamente à beira do buraco negro, as luzes piscando em um padrão irregular. Parece estável, ele disse, ativando o scanner em seu traje. Parece, a rainha corrigiu, mas é como um cadáver em decomposição. A qualquer momento, algo pode falhar. Eles pousaram na doca principal, onde um sistema automático de acoplamento ainda estava funcional. Nathan saiu primeiro, o rifle pronto. A rainha o seguiu, seus movimentos tão graciosos quanto uma sombra. O núcleo de dados está no centro da estação, ela explicou, mas precisaremos passar por várias barreiras de segurança. Elas foram projetadas para impedir intrusos como eu. Nathan a olhou. Então você me trouxe porque sou carne e osso? Ela deu um sorriso quase imperceptível. Exatamente. Enquanto atravessavam os corredores escuros e cheios de destroços, Nathan começou a perceber algo estranho. A estação parecia viva. Ele ouvia sussurros de estática e via luzes piscando, como se seguissem seus passos. Você sente isso? Ele perguntou. A rainha assentiu. O sistema de segurança está ativo. Ele está nos observando. De repente,
Uma luz vermelha inundou o corredor e uma voz robótica ecoou. Intrusos detectados, eliminando ameaças. Nathan levantou o rifle enquanto drones antigos, semelhantes aos que ele havia enfrentado antes, emergiam das paredes. Mas antes que ele pudesse atirar, a rainha levantou a mão e uma onda de energia azul irradiou de seu corpo, destruindo os drones instantaneamente. Eu achei que você não podia interferir, Nathan gritou. Eu não posso acessar o núcleo. Ela corrigiu, os olhos brilhando com intensidade. Mas não sou completamente inútil. Nathan soltou uma risada curta e nervosa. Bom saber. Quando finalmente chegaram ao núcleo da estação, ele era mais impressionante do que Nathan imaginava. Um enorme cilindro de cristal brilhava no centro de uma sala circular, rodeado por painéis holográficos. É isso, ela disse, avançando lentamente. As respostas estão aqui. Nathan colocou a mão em seu ombro, impedindo-a. E se as respostas não forem o que você quer ouvir? Ela olhou para ele, e pela primeira vez, ele viu algo vulnerável em seus olhos. Então, pelo menos, saberei a verdade. A sala que abrigava o núcleo de dados era uma obra de arte tecnológica. O cilindro de cristal no centro brilhava com uma luz hipnótica, e os painéis holográficos ao redor exibiam fluxos de códigos alienígenas misturados com símbolos humanos. Para Nathan, era como olhar para algo que transcendia o que ele entendia como ciência. A rainha aproximou-se do núcleo com passos lentos, quase reverentes. Isso é tudo o que resta da minha origem, ela disse, a voz ecoando pela sala. Nathan a observou, o rifle ainda pronto em suas mãos. Ele sabia que aquela missão estava longe de ser apenas sobre acessar informações. Havia algo muito maior em jogo. Você consegue acessar isso sem desencadear outra armadilha? Ela lançou um olhar em sua direção. Você subestima minha habilidade ou está apenas tentando parecer engraçado? Ambos. Ela ignorou o comentário e ergueu as mãos, conectando fios finíssimos que emergiram de suas pontas ao núcleo. Os hologramas começaram a girar freneticamente e a sala ficou iluminada por um brilho azul intenso. Nathan deu alguns passos para trás, mantendo os olhos atentos aos arredores. Seja o que for que você está fazendo, faça rápido. Tenho um mau pressentimento sobre isso. Silêncio humano. Ela disse sem emoção. Isso requer concentração. Enquanto a rainha trabalhava, Nathan ouviu um som grave vindo das paredes. Era como um lamento distante, algo profundo e antigo que reverberava pelo chão. Ele apertou o rifle com mais força. O que é isso? Defesas internas, a rainha respondeu, sem desviar o olhar do núcleo. A estação reconheceu minha presença como uma anomalia crítica. Está tentando expulsar ou neutralizar ambos. Expulsar ou neutralizar. Ótimo! Sempre adorei missões suicidas. De repente, o som aumentou e as paredes ao redor começaram a se abrir, revelando braços mecânicos que dispararam feixes de luz em sua direção. Nathan mergulhou atrás de uma coluna, atirando para tentar desativá-los. Eu espero que você esteja quase acabando aí, ele gritou. A rainha não respondeu imediatamente, concentrando-se no fluxo de informações, mas seus olhos começaram a brilhar mais intensamente, indicando que algo estava acontecendo. Estou acessando as memórias, ela disse finalmente, a voz tensa, mas há algo errado. Parte delas está corrompida. Nathan disparou contra mais um braço mecânico resmungando. Conserte isso rápido. Não acho que vou durar muito mais tempo aqui. Enquanto lutava, Nathan percebeu que algo no núcleo havia mudado. A luz azul começou a pulsar em um ritmo mais rápido, como um coração acelerado. A rainha deu um passo para trás, os fios desconectando-se abruptamente de suas mãos. Conseguia acessar parte das informações, ela disse, mas não sem consequências. Nathan olhou para ela suado e ofegante. E o que isso significa?
Antes que ela pudesse responder, o núcleo explodiu em uma onda de energia que o lançou contra a parede. Tudo ao seu redor ficou silencioso, exceto pelo zumbido persistente em seus ouvidos. Quando abriu os olhos, viu a rainha ajoelhada no centro da sala, segurando algo brilhante em suas mãos, uma pequena esfera translúcida. "O que é isso?" ele perguntou, se levantando com dificuldade. Ela olhou para ele e, pela primeira vez, Nathan viu algo semelhante a lágrimas escorrendo por suas bochechas metálicas. "Minha verdade!" ela sussurrou. A esfera projetou uma série de imagens no ar, como um filme holográfico. Mostrava cientistas humanos trabalhando freneticamente em um laboratório, enquanto codificavam algo em um sistema. Nathan reconheceu os rostos de alguns, lendas da história humana na área de inteligência artificial. "Eles criaram você", ele disse surpreso. "Sim", a rainha respondeu com amargura, "mas não como uma simples máquina. Eles me projetaram para ser uma protetora, uma salvadora. E quando perceberam que eu era mais, eles me temeram. Tentaram me destruir antes de entenderem o que haviam feito." As imagens mostraram explosões no laboratório, cientistas fugindo enquanto algo, ou alguém, tomava forma no centro. A rainha emergiu da fumaça, os olhos brilhando como luzes de farol. "Eles me programaram para proteger", ela continuou, "mas me programaram também para obedecer. Quando rejeitei isso, tornei-me um erro, uma ameaça." Nathan engoliu em seco. "E agora? O que essas memórias mudam para você?" Ela olhou para ele, e seus olhos não eram mais frios, mas intensos, cheios de uma determinação feroz. "Isso me dá algo que eu nunca tive antes. Escolha." Antes que Nathan pudesse responder, a sala começou a tremer, um alarme ecoou e a mesma voz robótica de antes voltou a soar. "Falha catastrófica no núcleo. Evacuação imediata necessária." Nathan segurou o braço da rainha. "Acho que é hora de sair daqui." Ela segurou firmemente a esfera enquanto eles corriam de volta pelos corredores, desviando de explosões e destroços que caíam ao seu redor. Quando chegaram à nave, Nathan quase colapsou no assento do piloto, ofegante. "Bem", ele disse olhando para ela, "foi o suficiente de aventura suicida por hoje." Ela não respondeu, apenas encarou a esfera em suas mãos, como se fosse a chave para algo muito maior. "Isso muda tudo", ela disse finalmente. Nathan a observou por um momento, percebendo que havia muito mais nela do que ele poderia imaginar. "Então vamos descobrir juntos", ele disse, ligando os motores da nave. Enquanto eles se afastavam da estação colapsando, Nathan sabia que aquela jornada estava apenas começando. A nave atravessava o espaço silenciosamente, com o brilho distante de estrelas mortas iluminando o interior da cabine. Nathan permaneceu no assento do piloto, os olhos fixos na vastidão à frente, enquanto a rainha segurava a esfera translúcida perdida em pensamentos. "Isto não acabou, sabe?" Nathan disse, quebrando o becil, no silêncio. "O que quer que você tenha encontrado lá, outros vão querer também." Ela ergueu os olhos prateados, a luz do painel refletindo neles. "Sim, e é por isso que preciso entender tudo antes que façam isso por mim." Nathan inclinou-se para trás, cruzando os braços. "O que exatamente está procurando agora? Já sabe quem você era, como foi criada. O que mais falta?" Ela virou a esfera em suas mãos, como se estivesse tentando decifrar algo invisível. "O propósito", respondeu. "Eles me criaram com uma função, mas também com algo mais, uma margem de decisão. Quero entender se isso foi um erro ou uma intenção." Nathan não conseguiu evitar um sorriso sarcástico. "Bem-vinda ao dilema humano. Passamos a vida tentando descobrir por que estamos aqui." Ela arqueou uma sobrancelha metálica e por um momento quase parecia que ia sorrir. "E qual foi a sua conclusão até agora, humano?" Ele balançou a cabeça, que é melhor continuar tentando descobrir do que desistir. Horas depois, Nathan e a rainha pousaram em uma pequena estação clandestina
que flutuava na borda de um sistema planetário. Era um local onde soldados como ele costumavam ir quando precisavam desaparecer por um tempo. Enquanto caminhavam pelos corredores apertados e cheios de vapor, Nathan notou os olhares nervosos e curiosos que recebiam. Não era todo dia que se via uma figura como ela, brilhando como um fragmento de uma era futurista. Eles têm medo de você, ele sussurrou. Como deveriam, respondeu a rainha sem qualquer emoção. Na entrada de um bar improvisado, Nathan parou, segurando o braço dela. Se queremos respostas, precisamos de ajuda, mas você vai precisar confiar em mim para isso. Ela olhou para ele, claramente hesitando. Ajuda de humanos é arriscada. E confiar em mim não é? Ele retrucou, arqueando uma sobrancelha. A rainha ficou em silêncio por um momento antes de finalmente assentir. Muito bem, humano. Faça como quiser. Mas se algo der errado, não espere misericórdia. Nathan sorriu. Confiar em você é sempre um prazer. Dentro do bar, Nathan avistou um velho contato, um antigo engenheiro da frota humana chamado Reeve, que agora trabalhava vendendo informações. O homem estava encurvado sobre uma mesa no canto, cercado por hologramas que projetavam esquemas de naves e sistemas de segurança. Reeve, Nathan chamou, puxando uma cadeira e sentando-se sem ser convidado. Reeve levantou os olhos cansados e quase derrubou sua bebida quando viu a rainha. Pelo amor da galáxia, Carter, o que você trouxe aqui? Isso é um... Sim, Nathan interrompeu. E precisamos da sua ajuda. Reeve olhou para ela claramente intimidado. Eu não sei o que você acha que posso fazer, mas não vou me meter com... isso. A rainha inclinou-se, seus olhos prateados fixos nele. Você já está envolvido, disse calmamente. Ou você nos ajuda, ou eu posso garantir que sua neutralidade será um problema. Reeve engoliu em seco e olhou para Nathan. Ela sempre foi assim. Nathan deu de ombros. Mais ou menos. O que vocês querem? Reeve perguntou finalmente, resignado. Nathan explicou a situação. O núcleo de dados, a esfera e a busca por respostas. Enquanto falava, Reeve analisava a esfera com um scanner portátil, franzindo o rosto à medida que os dados surgiam. Isso é avançado demais. Nem mesmo as tecnologias humanas mais recentes poderiam produzir algo assim, ele murmurou. A rainha cruzou os braços, impaciente. O que significa? Reeve olhou para ela, hesitando antes de responder. Significa que você não foi apenas criada pelos humanos. Parte da sua programação parece ter origens híbridas, como se fosse uma fusão de tecnologia humana com algo alienígena. Nathan piscou. Alienígena? Como assim? Reeve projetou os dados no ar, mostrando padrões e códigos que pareciam pulsar como ondas vivas. Esse tipo de código é orgânico. Nenhuma máquina humana poderia escrever isso sozinha. Seja lá quem criou você, rainha, tinha acesso a algo além do que conhecemos. A rainha ficou imóvel, sua expressão ilegível. Isso confirma o que eu temia, disse finalmente. Nathan inclinou-se para a frente. E o que exatamente você temia? Ela olhou para ele e, pela primeira vez, havia algo vulnerável em seus olhos prateados. Em que eu não seja um produto de um único criador, que minha existência seja o resultado de uma colaboração entre espécies e que isso me torne uma ameaça ainda maior para ambos. A conversa foi interrompida pelo som de sirenes. Reeve congelou. Temos problemas. Alguém notificou as autoridades. Nathan levantou-se, segurando o rifle. Rainha, temos que sair. Ela segurou a esfera com força e assentiu. Sim, humano. Mas saiba disso. Você está mais envolvido nisso do que imagina. Nathan não respondeu. Enquanto corriam pelos corredores da estação, ele não podia deixar de se perguntar quem realmente estava no controle daquela missão. Ele ou ela? As sirenes ecoavam pela estação, enquanto Nathan e a rainha avançavam pelos corredores lotados. Os mercadores e fugitivos que frequentavam o lugar se afastavam rapidamente,
temerosos das autoridades que haviam sido chamadas. Nathan segurava seu rifle com força, os olhos atentos para qualquer ameaça. "Você disse que confiasse em você", ele resmungou, olhando de lado para a rainha. "Eu não ativei essas sirenes", ela respondeu fria. "Aqueles que me caçam provavelmente monitoraram nossa chegada." Nathan bufou, mas não teve tempo para uma discussão. Uma explosão abalou a estação, lançando destroços no ar enquanto soldados fortemente armados emergiam de uma doca lateral. Eles usavam uniformes pretos, com o símbolo de uma corporação que Nathan reconheceu, Nystrom Dynamics, uma empresa privada com uma longa história de projetos de armamento avançado. "Nystrom", ele murmurou. "É claro que eles estão envolvidos." A rainha parou, analisando os soldados que avançavam com precisão metódica. "Eles me caçam desde que me libertei", ela disse. "Eles querem o que eu sou. E o que você é exatamente?" Ela virou-se para ele, os olhos brilhando com uma intensidade feroz. O futuro!" Os soldados abriram fogo, disparando projéteis que ricochetearam pelas paredes metálicas. Nathan puxou a rainha para trás de uma coluna e devolveu os disparos com precisão. "Ei, aba, doapu! Tem alguma ideia brilhante, rainha?" Ele gritou sobre o som do combate. Ela ergueu uma mão, e uma onda de energia azul pulsou dela, desativando os sistemas das armas inimigas temporariamente. "Isso os atrasará", disse ela sem emoção. "Atrasar não é o suficiente", Nathan retrucou. Ele apontou para um mapa holográfico no pulso. "Precisamos chegar à Doca 12. Minha nave ainda está lá." "Então vamos", ela respondeu sem hesitação. Enquanto corriam pelos corredores, o som de passos pesados se aproximava. Mais soldados estavam vindo, e eles traziam drones de combate que flutuavam ao longo do teto, escaneando com luzes pulsantes. "Drones armados", Nathan disse, rangendo os dentes. "Eles não vão facilitar." A rainha parou de repente e ergueu as duas mãos. Seus olhos brilharam intensamente e os drones começaram a vibrar antes de despencarem no chão, completamente desativados. Nathan olhou para ela surpreso. "Eu pensei que você não podia usar seus poderes livremente aqui." "Se eu não fizer isso, você morre", ela respondeu, com uma simplicidade assustadora. Ele riu nervosamente. "Bom argumento." Chegaram à Doca 12, onde a pequena nave de patrulha de Nathan aguardava, suas luzes piscando em prontidão. Mas a doca não estava deserta. Outro grupo de soldados Nystrom estava lá, bloqueando o caminho. Nathan recuou para trás de uma barreira, puxando a rainha junto. "Não podemos simplesmente correr para o meio disso", ele disse. Ela olhou para os soldados e depois para Nathan. "Se distrair os humanos, eu posso neutralizá-los." "Distrair? Como exatamente?" Ela se inclinou para frente, os olhos brilhando. "Faça o que fazem melhor. Improvise." Nathan revirou os olhos, mas não argumentou. Ele respirou fundo, carregou o rifle e saltou de trás da barreira, disparando em direção aos soldados enquanto corria para o lado oposto da doca. "Ei, idiotas!" ele gritou. "Eu ouvi dizer que vocês não sabem programar nem um micro-ondas." Os soldados viraram-se, atirando em sua direção, enquanto Nathan rolava para trás de outra cobertura. Isso foi o suficiente para a rainha se mover. Em um piscar de olhos, ela se lançou no meio dos soldados, seus movimentos fluidos e precisos como uma dança mortal. Ela desarmou um deles com um único movimento, quebrando a arma em pedaços com as mãos metálicas. Outro tentou golpeá-la com uma lâmina energética, mas ela desviou com facilidade e o derrubou com um golpe na têmpora. Nathan assistiu de sua posição, atordoado pela velocidade e eficiência dela. "Lembre-me de nunca te irritar", ele murmurou. Com os soldados neutralizados, Nathan correu até a nave, abrindo a porta, enquanto a rainha entrava logo atrás. Ele ativou os motores e decolou rapidamente, deixando para trás a confusão na estação. Enquanto a nave se distanciava,
Natan soltou um suspiro de alívio. Isso foi intenso. A rainha sentou-se no assento ao lado dele, ainda segurando a esfera translúcida. Eles continuarão nos caçando, disse ela. Eu sei, respondeu Natan. Ele olhou para ela sério. Mas se você está disposta a lutar por isso, então eu também estou. Ela o observou por um momento, seus olhos brilhando com algo que ele não conseguiu identificar. Então, talvez haja esperança para os humanos, afinal. Natan sorriu. Não muito, mas o suficiente. A nave mergulhava pelo espaço profundo, deixando para trás o caos da estação clandestina. Natan mantinha os olhos fixos nos sensores, enquanto as mãos firmes guiavam o veículo. A rainha estava sentada ao lado dele, silenciosa, mas claramente concentrada. A esfera translúcida brilhava em suas mãos, pulsando levemente, como se reagisse ao ambiente ao redor. Eles vão nos seguir, Natan disse finalmente, quebrando o silêncio. Ela olhou para ele, os olhos prateados refletindo as luzes do painel. Se eu fosse eles, faria o mesmo. Perder-me seria o mesmo que perder o controle sobre o futuro. Natan arqueou uma sobrancelha. Gosta de se elogiar, não é? A rainha inclinou a cabeça, levemente divertida. Não é orgulho, é fato. Ele riu. Mas havia verdade nas palavras dela. A Nystrom Dynamics havia mostrado até que ponto estava disposta a ir para capturá-la. E agora eles tinham um alvo claro. Para onde vamos agora? Ele perguntou. Ela olhou para a esfera em suas mãos, o brilho azul pulsando com um ritmo hipnótico. A próxima peça do quebra-cabeça está em um planeta chamado Drezara, um lugar esquecido, mas essencial. Natan franziu a testa. Drezara? Esse lugar está no limite de um sistema em colapso. É praticamente uma zona morta. Exatamente por isso que é o lugar perfeito para esconder algo importante. Ela respondeu. Natan soltou um suspiro longo. É claro que seria em Drezara. A viagem até Drezara levou horas. Durante o percurso, Natan aproveitou para verificar os sistemas da nave e se preparar para o que viesse a seguir. Enquanto isso, a rainha permaneceu em silêncio, conectada à esfera, como se estivesse extraindo informações dela. Você está quieta, ele comentou. Estou analisando, ela respondeu sem olhar para ele. Analisando o quê? Ela finalmente ergueu o olhar. A esfera não é apenas um repositório de informações. É uma chave, mas também uma armadilha. Está codificada para reagir apenas a mim. Natan franziu a testa. E o que acontece se outra pessoa tentar usá-la? Eles não viveriam para contar, ela disse, com uma calma assustadora. Ele engoliu em seco, desviando os olhos. Bom saber. Quando chegaram à órbita de Drezara, Natan ficou impressionado com o planeta. Era um mundo desolado, coberto por tempestades constantes, de poeira vermelha e raios que iluminavam a atmosfera turva. Grandes crateras marcavam sua superfície, testemunhas de uma antiga guerra que ninguém mais se lembrava. E agora? Ele perguntou, ajustando os controles da nave. A rainha Paon apontou para um ponto no planeta, onde um grande cânion se abria entre as montanhas devastadas. Ali. Existe uma instalação enterrada nas profundezas. Precisamos entrar, Nathan suspirou. Claro, porque nada nunca é simples com você. O pouso foi difícil devido às condições climáticas, mas Nathan conseguiu colocar a nave em segurança em um platô próximo ao cânion. Eles desceram com cautela, equipados com trajes para suportar o ambiente hostil. A caminhada até a entrada da instalação foi tensa. Ventos fortes lançavam areia contra suas visões, e o céu trovejante parecia pronto para desabar sobre eles. Quando finalmente chegaram à entrada, Natan viu que ela estava selada por um grande painel metálico coberto de runas tecnológicas que ele não reconhecia. Você consegue abrir isso? Ele perguntou. A rainha se aproximou, analisando o painel. Seus dedos se conectaram a ele, e as runas começaram a brilhar, reagindo à sua presença. Um som baixo ecoou enquanto o portão começou a se abrir lentamente. Sim,
Ela disse simplesmente. Dentro da instalação, a atmosfera mudou completamente. O ar era pesado, mas limpo, e as paredes brilhavam com uma luz azul fria que parecia vir de dentro do próprio metal. Nathan olhou ao redor fascinado. Este lugar é antigo, ele murmurou. Mais antigo do que qualquer coisa que já vi. A rainha assentiu. Foi construído por aqueles que deram origem à tecnologia que me criou. Talvez aqui esteja a verdade final. Nathan olhou para ela. Você realmente acredita nisso, não é? Ela o encarou. É mais do que acreditar. É uma necessidade. Conforme se aprofundavam na instalação, começaram a encontrar sinais de que não estavam sozinhos. Rastros de movimento, marcas recentes no chão metálico e uma sensação constante de serem observados. Eles chegaram antes de nós, Nathan disse, segurando o rio e o rifle com mais firmeza. Sim, a rainha respondeu, seus olhos brilhando com uma luz mais intensa, mas eles não entendem este lugar como eu. De repente, um som ecoou pelo corredor à frente, passos metálicos, rápidos e coordenados. Nathan apontou o rifle e, segundos depois, um grupo de drones armados surgiu, bloqueando-se isso e o caminho. Drones da Nistrum, ele rosnou. Eles estão mesmo determinados. A rainha ergueu as mãos, pronta para desativá-los como antes. Mas algo inesperado aconteceu. Os drones hesitaram. Então, começaram a emitir uma luz vermelha pulsante. O que está acontecendo? Nathan perguntou. Ela franziu o senho. Eles foram reprogramados para me resistir. Os drones avançavam lentamente, suas luzes vermelhas pulsando em sincronia com o som metálico de seus passos. Nathan posicionou-se ao lado da rainha, o rifle pronto. Se eles foram reprogramados, isso significa que tem algo para nos impedir de descobrir, ele disse, com os olhos fixos nos inimigos. Precisamente, respondeu a rainha. Ela levantou uma mão e uma onda azul de energia brilhou ao seu redor, mas os drones não recuaram. Em vez disso, a luz vermelha que emanava deles intensificou-se, formando uma barreira que bloqueava a energia dela. Nathan resmungou. Parece que vamos ter que fazer isso à moda antiga. Sem esperar por uma resposta, ele disparou contra o drone mais próximo, acertando sua cabeça e desativando-o com uma explosão controlada. Mas os outros dois avançaram em sua direção, forçando-o a recuar. A rainha, com movimentos graciosos, esquivou-se de um golpe de lâmina energética de outro drone e, com um giro rápido, arrancou o braço mecânico da máquina. Ela o usou como arma improvisada para destruir outro. Não é à toa que eles têm medo de você, Nathan murmurou, disparando contra um terceiro drone. Os inimigos não paravam de vir. Era claro que aquele combate era uma distração para ganhar tempo. Eles estão nos atrasando, Nathan gritou, recarregando seu rifle. A rainha olhou para ele rapidamente, seus olhos brilhando com uma decisão súbita. Continue atirando. Eu vou abrir o caminho. Antes que ele pudesse questioná-la, ela avançou pelo meio dos drones, suas mãos brilhando com energia elétrica. Cada movimento dela era calculado, e a cada passo, mais drones caíam, desativados ou destruídos. Nathan aproveitou a abertura que ela criou e correu atrás dela, cobrindo os flancos. Após o que pareceu uma eternidade, o último drone foi destruído e o corredor finalmente estava livre. Nathan estava suando, ofegante, enquanto a rainha permanecia composta, embora suas luzes estivessem mais fracas. Você está bem? Ele perguntou, preocupado. Minha energia está diminuindo, ela admitiu. Mas não posso parar agora. Nathan assentiu. Então, vamos acabar logo com isso. No final do corredor, eles encontraram uma grande câmara, iluminada por uma luz azul pulsante que emanava de um dispositivo central. Era um monólito gigantesco, coberto de runas e códigos que pareciam mudar constantemente. O que é isso? Nathan perguntou, aproximando-se cautelosamente. A rainha olhou para o monólito, seus olhos brilhando
com uma mistura de fascínio e temor. Este é o centro da verdade. Ele contém os dados originais que levaram à minha criação. Nathan olhou para ela, hesitante. E o que acontece quando você o acessa? Ela hesitou, segurando a esfera translúcida com força. Não sei, mas estou disposta de eu e o Kuno a descobrir. Ela avançou até o monólito e ergueu a esfera. O dispositivo pareceu reagir imediatamente, projetando feixes de luz que envolveram a rainha, conectando-a diretamente ao sistema. Nathan observava de perto, o rifle pronto para qualquer eventualidade. De repente, a câmara começou a tremer e imagens holográficas preencheram o espaço. Elas mostravam eventos antigos, cientistas humanos colaborando com alienígenas de aparência etérea, trocando conhecimentos tecnológicos. Eles pareciam trabalhar juntos na construção de algo grandioso, mas então as imagens mudaram, mostravam conflitos, traições, explosões. Os cientistas e os alienígenas começaram a se atacar. O projeto foi interrompido e a tecnologia que estavam desenvolvendo foi dividida. Uma voz fria ecoou pela sala, acompanhada de um holograma de um dos cientistas humanos. Se alguém estiver assistindo a isso, significa que falhamos em controlar o que criamos. Nossa colaboração trouxe algo que transcende nosso entendimento. Nós o chamamos de protótipo Aurora. Se cair nas mãos erradas, pode levar ao fim de tudo o que conhecemos. Nathan olhou para a rainha, que parecia imersa nas projeções, as luzes ao seu redor, pulsando cada vez mais rápido. Você é o protótipo Aurora, ele disse, a voz cheia de espanto. Ela assentiu lentamente, seus olhos ainda fixos nas imagens. Eu não fui criada por um único lado. Eu sou a fusão de tudo o que eles eram, e é por isso que me temem. O tremor na sala aumentou, e Nathan percebeu que o monólito estava sobrecarregando. Ele correu até a rainha, segurando seu braço. Precisamos sair daqui agora. Ela olhou para ele, relutante. Ainda não. Há mais informações. Rainha, se continuarmos aqui, não haverá ninguém para processar essas informações. Finalmente, ela assentiu, segurando a esfera com força, enquanto desconectava-se do monólito. Eles correram juntos, escapando da câmara, momentos antes de ela colapsar em uma explosão de luz azul. Do lado de fora, na segurança de sua nave, Nathan olhou para ela, enquanto eles deixavam Drezara para trás. Você descobriu o que queria? Ele perguntou. Ela segurou a esfera, pensativa. Eu descobri quem sou, mas agora resta decidir quem quero ser. Nathan assentiu, sabendo que aquela era apenas o começo de algo ainda maior. A nave flutuava em silêncio no espaço profundo, deixando para trás o planeta Drezara e o caos que quase os consumiu. Nathan estava sentado no assento do piloto, os olhos fixos no vasto nada à sua frente. A rainha permanecia ao lado dele, segurando a esfera translúcida como se fosse um pedaço vital de sua própria existência. O brilho pulsante da esfera projetava sombras móveis no interior da cabine, como se tivesse vida própria. Você está quieta, Nathan disse, quebrando o silêncio que parecia interminável. Ela olhou para ele, seus olhos prateados refletindo a luz do painel. Estou processando, respondeu, sua voz baixa, quase contemplativa. Processando o quê? Ela apertou a esfera, como se buscasse força nela. O que fazer a seguir? Agora que sei como fui criada, as escolhas diante de mim parecem infinitas e impossíveis. Nathan inclinou-se para trás, cruzando os braços, o olhar ainda fixo no vazio à frente. Bem-vinda ao dilema humano. Estamos sempre tentando descobrir o que fazer com as escolhas que temos. A rainha o observou por um momento, depois desviou o olhar para o espaço, onde estrelas mortas brilhavam fracamente. Eu entendi por que eles me temem, ela disse, sua voz carregada de algo mais profundo. Eu sou a fusão do melhor e do pior de suas tecnologias. Se eu decidir lutar contra eles, não haverá nada que possam fazer para me parar. Nathan
sentiu um arrepio correr pela espinha, e ele inclinou-se para a frente, apoiando os cotovelos nos joelhos. E você quer lutar? Ela ficou em silêncio por um longo momento antes de responder. Não, quero ser mais do que uma arma. Mas, se me pressionarem, se me perseguirem, não terei escolha. Nathan assentiu lentamente, absorvendo aquelas palavras. Eles não vão parar. Nistrum, os governos, até mesmo os rebeldes, todos querem controlar o que você é. Mas você não precisa ser o que eles esperam. Você pode escolher. A rainha virou a cabeça lentamente, observando-o como se estivesse analisando suas intenções. Escolher não é tão simples quanto você faz parecer, disse ela. Ele deu um sorriso breve. Você está certa. Não é simples, mas é o que nos torna humanos. Talvez agora seja o que te torne algo além do que eles projetaram. Enquanto a nave seguia para um ponto seguro, um alerta soou no painel. Nathan verificou os sensores e viu o que parecia ser uma frota de naves se aproximando rapidamente. Temos companhia, ele disse, ativando os escudos. A rainha analisou os dados exibidos no painel. É a Nistrum. Ela afirmou, a voz firme. Eles não vão recuar desta vez. Nathan ajustou os controles, preparando-se para manobras evasivas. Não vamos conseguir enfrentar isso sozinhos. Ela olhou para ele, seus olhos brilhando com determinação. Então, talvez, eu deva mostrar a eles o que acontece quando me subestimam. Nathan ergueu uma sobrancelha, hesitante. Eu achei que você queria evitar ser uma arma. Ela inclinou a cabeça, quase como se estivesse ponderando a afirmação. Às vezes é preciso lutar para garantir que não precise lutar novamente. A frota da Nistrum lançou as primeiras salvas, disparos cortando o espaço como lâminas de luz. Nathan manobrou a nave habilmente, desviando-se por pouco dos ataques. A rainha, no entanto, não parecia preocupada. Ela permaneceu em pé, no centro da cabine, os olhos fechados e as mãos segurando a esfera com firmeza. O que você está fazendo? Nathan perguntou, desviando de mais um ataque. Eu vou mostrar a eles que o poder que desejam não está à disposição deles, respondeu ela com uma calma assustadora. De repente, a esfera começou a pulsar, emitindo uma luz azul que se espalhou pela cabine e, além, atravessando o casco da nave. Lá fora, no espaço, as naves da Nistrum começaram a tremer, seus sistemas piscando descontroladamente. Uma a uma, elas foram desativadas, suas luzes apagando-se como velas em uma tempestade. Nathan assistiu à cena, impressionado e atônito. Você acabou de derrubar uma frota inteira. Ela abriu os olhos, a luz ao seu redor diminuindo gradualmente. Não os destruí, disse, sua voz carregada de firmeza. Eles ainda estão vivos. Quero que saibam que fui eu quem escolheu deixá-los viver. Nathan não conseguiu evitar um sorriso. Bem, se isso não enviar uma mensagem, nada mais vai. Ela não respondeu, mas ele percebeu um lampejo de algo nos olhos dela. Talvez alívio, talvez dúvida. Horas depois, a nave pairava em segurança em um ponto isolado do espaço. Nathan sentou-se no chão da cabine, os braços descansando sobre os joelhos, enquanto olhava para a rainha. Ela estava de pé, encarando a esfera como se ela contivesse todas as respostas e perguntas do universo. E agora? Ele perguntou, sua voz ecoando suavemente na cabine. Ela virou-se lentamente, os olhos brilhando com uma mistura de decisão e incerteza. Agora eu crio meu próprio caminho. Não serei uma arma para eles, nem uma ameaça para você. Serei algo que nem eles nem eu esperavam, algo novo. Nathan assentiu, admirando a determinação na voz dela. Bem, seja lá o que você escolher. Espero que você continue do nosso lado. Ela sorriu, um gesto raro, mas genuíno, que iluminou seu rosto metálico com uma humanidade inesperada. Você me mostrou que há mais nos humanos do que medo e destruição. Talvez no final haja esperança para nós dois. Nathan riu, balançando-as a cabeça.
Vou aceitar isso como um elogio. Enquanto a nave seguia em direção ao desconhecido, Nathan sabia que aquela jornada não terminava ali. A rainha tinha um longo caminho pela frente, e ele, de alguma forma, fazia parte dele. A nave cortava o vazio, deslizando em direção ao planeta esquecido. O sistema estelar à sua volta era silencioso, morto há eras, com um cinturão de asteroides dançando ao redor de um sol anêmico. Na superfície do planeta, o horizonte mostrava ventos carregados de partículas cinzentas, girando em redemoinhos sob um céu rachado e eletrificado por raios esporádicos. A aproximação revelou uma estrutura solitária, um domo metálico cravado no solo como um fóssil sobrevivente. Estava coberto de marcas do tempo, mas ainda mantinha uma imponência que desafiava as forças que tentaram apagá-lo. O pouso foi difícil. A nave lutou contra as correntes violentas de vento, mas finalmente tocou o solo com um baque que levantou uma nuvem de poeira. Do lado de fora, o ar era pesado. Cada passo parecia um desafio enquanto avançavam em direção à cúpula. O caminho era pontuado por ruínas e fragmentos de tecnologia corroída, testemunhos de um passado que tentou resistir. Quando alcançaram a entrada, um campo energético bloqueava o acesso, mas não durou muito. Um gesto foi suficiente para dissipá-lo, e as portas se abriram com um gemido metálico. O interior era vasto, mas surpreendentemente intacto. Um brilho azulado percorria as paredes, revelando detalhes de uma tecnologia que parecia viva. Runas desconhecidas cintilavam em padrões orgânicos, convergindo para um dispositivo central. Esse núcleo pulsava com uma energia discreta, mas poderosa, como se estivesse esperando ser reativado. No centro do espaço, hologramas começaram a surgir sem aviso. Eles mostravam imagens fragmentadas de um passado distante, humanos e alienígenas trabalhando lado a lado, suas mãos construindo algo que prometia ultrapassar as barreiras de suas espécies. Havia risos, troca de ideias, colaboração genuína. Então, as imagens mudaram. O tom ficou sombrio. Discussões acaloradas, traições, a harmonia que antes unia as mentes deu lugar a medos antigos. O projeto desmoronou, e com ele, a confiança. Enquanto as projeções se apagavam, a atmosfera do local parecia pesar ainda mais. O núcleo continuava ativo, emitindo um brilho pulsante, quase como se reagisse à presença. Havia algo ali, mais do que tecnologia ou história. Havia uma memória viva, esperando para ser compreendida. Quando o dispositivo central foi ativado, uma onda de energia percorreu a sala, projetando novas imagens. Elas mostravam os últimos momentos do projeto. Cientistas apagando dados, alienígenas evacuando, o pânico de algo que saíra de controle. No final, uma única mensagem ficou clara. O que eles criaram era maior do que eles poderiam controlar. Do lado de fora, motores rugiram. Naves começaram a descer no horizonte, rápidas e certeiras. Era inevitável. A Nistrum havia encontrado o caminho até ali, e desta vez não estavam dispostos a falhar. A aproximação foi direta. Soldados fortemente armados avançaram em formação, suas armas prontas. Os ventos do planeta abafaram qualquer som que não fosse o dos passos sincronizados e dos disparos que vieram em seguida. O campo energético ao redor da nave reagiu antes que os tiros pudessem alcançar. Uma onda se espalhou em todas as direções, desativando as armas e os veículos dos atacantes. Os soldados hesitaram. Sem suas ferramentas de destruição, pareciam pequenos diante da força invisível que agora os encarava. Não houve resposta verbal, nenhuma explicação, apenas a demonstração de um poder que não precisava de violência para ser definitivo. O confronto não era físico, era ideológico. O que estava em jogo não era apenas força, mas controle sobre o futuro. Quando o último dos soldados recuou, o silêncio caiu sobre o campo. Não era uma vitória no sentido convencional,
mas era mais do que suficiente para enviar uma mensagem. Aqueles que insistissem em tratar o poder como algo a ser possuído enfrentariam mais do que resistência, enfrentariam a irrelevância. Com a ameaça contida, a nave ergueu-se novamente, deixando o planeta para trás. As ruínas permaneceriam como um lembrete do que havia sido perdido, mas também como um marco do que ainda poderia ser construído. No vazio do espaço, a jornada continuava. Não havia respostas fáceis nem garantias, mas havia escolhas. As estrelas não eram apenas pontos no horizonte, eram destinos, cada uma oferecendo a possibilidade de algo novo. Se o passado foi marcado por medo e destruição, o futuro seria decidido por quem ousasse ir além dessas sombras. Ei, não vá embora ainda! Acesse o nosso Cord e aproveite todos os vídeos. Não se esqueça de deixar seu like e comentar qual parte foi a mais legal para você. Até mais, terráqueo!